Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento Android básico, agora iremos falar de navegação explícita com activities e fragments. Então, eu coloquei esse título com explícita entre aspas, principalmente para diferenciar com vocês um modelo de navegação que foi utilizado no Android por vários anos aí, que era um modelo declarativo, né, que a gente fazia tudo lá por código, tá certo? Então a gente vai na Activity, faz a declaração do tipo de navegação que queremos e apontamos para qual Activity que a gente quer que ocorra essa navegação. Então esse é um modelo que eu estou chamando aqui para vocês de explícita. E nos componentes modernos, na estrutura moderna da arquitetura de aplicativos Android, agora nós passamos a ter uma navegação gráfica, que ela é visual, ela é feita de uma forma um pouco diferente deste modelo que a gente tem usado até então. Só que na aula de hoje eu vou usar com vocês a navegação explícita, mais para poder mostrar para vocês uma série de recursos que o Android oferece nesse processo de navegação entre uma tela e outra. Então, continuando aqui, antes de entrar propriamente no processo de explicação dessa navegação, eu quero chamar a atenção de vocês para mais um site bem importante aí que a Google tem disponibilizado, que é esse developerandroid.com e os cursos. Então, eu estive recentemente agora consultando essa página e verifiquei alguns dos cursos que eu já apontei para vocês estão lá, e agora estão em pleno desenvolvimento um novo curso de Android focado em Kotlin. Então eu já percebi que já tem lá o primeiro módulo, já está disponível, e é tudo gratuito, feito pelos engenheiros da Google que desenvolvem o Android. Então faço aí uma recomendação importante para que vocês deem uma boa olhada nisso, tá? Avançando aqui para a nossa aula desse momento, nós vamos primeiro falar sobre a navegação com Activities. Então, eu já comentei em momentos anteriores que quando a gente pensa em fazer a navegação entre uma Activity, nesse caso, entre a Activity A e a Activity B, nós utilizamos um componente da arquitetura Android que é a intent. Então, o componente que ajuda nesse processo é a intent. E neste caso, nós queremos sair da Activity A e ir para a Activity B. E esse processo é o que a gente chama de navegação. Então, a navegação de uma tela para a outra. Então, olhando naquela imagem anterior, eu havia mostrado para vocês que da arquitetura fundamental do Android, nós temos a Activity, nós temos o Service, o Broadcast Receiver e o Content Provider. Esses são os componentes centrais da arquitetura. E como apoio a esses componentes, nós temos a Intent, que permite a navegação entre Activity, que é de Activity para Activity, de Activity para Service, de Activity para Broadcast Receiver. Então, esta é uma forma de você interagir entre as telas. Então, sempre quando eu começo a navegar entre as activities, eu vou observar que ocorre algo chamado de empilhamento de activities. Tá? Então, basicamente assim, quando eu abro o meu app, que ele carrega a primeira activity, ela fica no que nós chamamos de um backstack, né? Uma pilha de activity. Então, eu só tenho a activity 1. Se eu daquela activity navego para a segunda activity, ele não encerra a activity 1, ele coloca numa pilha. Então eu passo a ter a activity 1 e a activity 2 naquela pilha. Se eu navego para a activity 3, então eu passo a ter as 3 carregadas nesta pilha de activities. Então essa é uma característica de funcionamento das activities. E claro, agora, se eu pressiono o botão Back no meu dispositivo, ele elimina a Activity 3 e volta a aparecer a Activity 2 e, posteriormente, ao fechar a 2, ele volta a aparecer a Activity 1. Então, essa é uma característica
do funcionamento das activities. Então ele faz um empilhamento de activity, tá? E aí depois, na hora que a gente estiver fazendo o nosso exemplo na prática, a gente vai revisitar este conceito de empilhamento para ver como ele ocorre. Depois disso, outra informação importante para se conhecer sobre as activities é que a activity tem o que é chamado de ciclo de vida, tá? O ciclo de vida significa os estados que ela fica durante toda a sua existência. Então, isso é o ciclo de vida. Então, uma activity pode ficar em vários estados, e ele tem ali o estado de que ela foi criada, o estado de que ela foi inicializada, de que ela está aparecendo para o usuário, que é o resumed, que ela está pausada, que ela está parada e, por fim, destruída. Quando destruída, ela não ocupa mais espaço na memória nem nada. Então, ela já não pode ser resgatada, deixou de existir aquela activity. Isso vai acontecer principalmente no caso de abertura de uma activity na tela do dispositivo. Quando a gente pressiona o botão Back, aí ele destrói essa activity, tá ok? Bom, mas os outros estágios acontecem em momentos diferentes. Então, por exemplo, o ponto mais importante para chamar a atenção aqui é assim, ó. Quando a gente inicia uma activity, ela entra no estado criado, mas ela não está visível para o usuário ainda. Quando ela está no modo started, então ela muda, ela passa a ficar visível para o usuário. E no modo resumed também. Então o usuário está visualizando esta activity. Agora, quando eu jogo, por exemplo, digamos lá uma dialog, uma caixa de diálogo na frente de uma activity, ela fica em segundo plano, então ela fica parcialmente visível e ela fica pausada. E por fim, pode acontecer de eu pressionar, por exemplo, o botão Home, que não encerra uma activity. Então ela fica escondida para o usuário, mas não foi finalizada. Então essa é uma característica. E naturalmente, quando eu retomo esta activity, ela reinicia ela, dá um start e ela volta a ser então visível para o usuário. Então isso é uma transição possível quando utilizando activities, tá ok? Então a gente vai depois ali, a hora que estiver programando as activities, ver como é que ela se comporta neste tráfego entre um ciclo, entre um estado e outro, tá? Para isso, é claro, a gente precisa utilizar o quê? A gente precisa utilizar os métodos que ajudam a compor este ciclo. Então, para cada um dos momentos, ele tem um método. Um create, que é na hora que ele vai ser criado. Um start, na hora que ele vai ser inicializado. Um resume, quando ele vai entrar no modo visível para o usuário lá final. Um pause, quando ele é parado, né, pausado. E um stop, quando ele é parado. Por fim, on destroy. Então, estes métodos aqui estão disponíveis na Activity e podem ser sobrescritos. Então, a gente vai depois verificar lá como fazer a sobrescrita desses métodos para a gente poder utilizar. E vamos aproveitar no nosso exemplo e já vamos verificar aqui como funciona um exemplo de navegação de Activity. Então, quando o usuário clicar num botão, por exemplo, eu quero sair de uma Activity que há de origem para uma Activity de destino. E isso a gente faz passando a intent. Então, nós começamos a utilizar então aqui o componente intent. Ó. Utilizamos o intent para fazer esta navegação. Óbvio que hoje eu vou dar apenas uma ideia do processo de navegação, mas aí eu coloquei a URL aí embaixo onde mostra várias formas de você lidar com esse processo de navegação de uma activity para outra. Então, vamos dar uma olhada no Android Studio como funciona então esse processo de navegação. Aqui no Android Studio eu tenho um projeto já criado e ele tem aqui a main activity. Tem a sua classe e tem o seu XML. Então, se eu abrir o XML, ele está em branco e a classe é a mesma coisa. O que eu vou fazer é renomear essa activity, vou dar um refactor nele aqui, e vou dar um rename, e vou chamar isso aqui de origem activity, tá? Só para efeito didático, não precisaria fazer esse rename, mas eu vou fazê-lo. Então,
vou chamar de origem activity. E a mesma coisa com XML. Este XML, vou dar um refactor nele e vou chamar de activity origem. Ok? Então, estamos lidando. Vou dar um do refactor aqui no XML, concluiu. Então, eu tenho a primeira activity, que é a activity de origem. E vou adicionar uma segunda activity aqui, do tipo empty, e vou chamar esta activity de destino activity. Destino activity. Aqui está, vamos mandar gerar o XML e não precisa ser do tipo launch. Finalizando, gerou ali duas activities. Então, agora eu tenho a primeira que é a minha origem e a outra que é a destino. Na activity de origem, vamos abrir aqui, ele já está com um layout do tipo linear. Eu vou colocar aqui um texto e vou chamar esse texto de origem, tá? Que é onde nós começamos. Vou colocar aqui um tamanho considerável, negrito e centralizado. Então, esta é a minha activity de origem. Vou colocar um botão aqui embaixo, que é o botão navegar, né? Esse botão é o botão que vai para a próxima activity, tá? Eu vou chamar aqui de próxima, apenas de próxima, tá? Eu clico aqui, vai para a próxima activity. Então, basicamente, se eu programar esse botão, ele faz esta interação entre uma activity e outra. Vamos aproveitar e formatar a activity de destino. Aqui nós temos, eu vou alterar o layout dela para um linear layout, apliquei, mudar a sua orientação, orientation, para vertical também, ok, aí está. E aí vou pegar um text view e vou colocar aqui a activity de destino. Aqui a destino, negrito, centralizado e um tamanho razoável. Então, basicamente, eu tenho duas activities, uma que é a origem e a outra que é a destino. Então, eu quero saber como eu saio da de origem e vou para destino. E para isso, eu vou programar esse botão aqui próximo, né? Próximo activity. Vou lá no XML e vou colocar aqui no onClick desse botão uma funçãozinha chamada onClick próxima, que é a função que vai fazer a navegação de uma activity para outra. Vou mandar ele gerar. Quando eu vou no arquivo Kotlin da activity de origem, eu já tenho aqui, então, o botão próximo. Bom, nesse botão próxima, eu vou agora chamar a minha intent, vou criar a intent que vai me permitir navegar de uma tela para outra, né, de uma activity para outra. E a intent a gente programa ela desta forma, dizendo para qual activity nós queremos, com detalhe que agora que estamos programando em Kotlin, esta é a forma que nós precisamos declarar para conseguir acessar. Precisamos fazer um import dessa intent, está feito, aí está. Esta é a declaração para que eu faça a navegação, criar a intent que vai me permitir navegar para a destino activity. E depois disso, basta que eu execute o comando start activity. Então vamos lá, start activity, passo para ele a minha intent. E aí está, já está programado a função de navegação de uma activity para outra. Eu vou executar isso aqui para a gente ver como fica no emulador. Aqui está, carregou então a minha primeira activity, que é a activity de origem, cliquei em próxima, ele navega para a minha activity de destino. Aqui nós já podemos observar o funcionamento do ponto de vista visual do empilhamento de activity. Então, ele não encerrou a activity de origem,
ele apenas sobrepôs a activity de origem com a activity de destino. Prova disso é que quando eu pressiono o botão back, ele não faz uma navegação para a activity de destino, para a activity de origem. Ele simplesmente encerra a activity de destino e volta a apresentar a de origem. Então, pressionei, voltou a apresentar a activity de origem. Se eu clicar back novamente, agora sim, agora ele vai destruir a activity de origem. Pressionei, aí está, processou, encerrou a activity, encerrou o aplicativo naturalmente. Então agora nós vamos ver aqui como sobrescrever alguns métodos e monitorar esses métodos enquanto ele vai fazendo esse processamento. Conforme já comentado, existem vários métodos na Activity que podem ser sobrescritos, que são os métodos do ciclo de vida da Activity. Então, quando a gente olha aqui de cara, veja que quando é criado uma Activity, o primeiro método que é sobrescrito, então ele usa a palavra override na função onCreate para sobrescrever o onCreate. Então, sempre quando a Activity é criada, ele utiliza então esse override from onCreate para dizer que a Activity foi criada. Nós poderíamos aqui, para ir monitorando, criar um log e ir passando aqui as informações, né, que nós queremos que ele logue. Então aqui nós vamos colocar essa palavra aqui, activity, tá? Que nós vamos utilizar como base, activity, que nós vamos usar como base para nós monitorarmos depois ali. É uma tagzinha para monitorar o que está acontecendo. E aí nós vamos colocar aqui o que nós queremos monitorar. Então nós estamos utilizando no origem, vamos colocar aqui, pegar o nome da classe, origem activity, no método onCreate, tá? Então, quando ele fizer este log, Alt Enter, aí está, ele acessou nesta minha activity a origem activity. Então, é uma forma da gente acompanhar aí o onCreate. E a gente tem o inverso do onCreate, nós temos o método onDestroy, que é destruir, tá? É quando ele destrói, então, a minha activity. Então, eu tenho aqui o onDestroy, ó, que é esse método aqui. Este método será chamado quando eu pressionar o botão back. Então, assim, eu posso até logar essa destruição da activity na hora que eu pressionar o botão back. Mas, naturalmente, assim, o que vai acontecer é que ele encerra o aplicativo definitivamente. Outros métodos interessantes, se a gente colocar aqui on, veja que tem vários métodos que ele vai sobrescrever aqui. Mas eu diria para vocês que talvez um interessante de ser visualizado aqui é o método onStop, né? Quando ele vai parar. Então a gente poderia colocar aqui onStop. Ó. Esse aqui, dá um Enter, ele faz a sobrescrita do método, e aí sim, isso aqui vai acontecer principalmente quando a gente pressionar o botão Home, ou quando a gente chamar a outra Activity, que é a Activity de destino. Então vocês vão perceber que quando for invocado a Activity de destino, esta Activity será parada, ela não vai ser encerrada. E aí nós vamos poder visualizar o retorno dela quando ela voltar a funcionar com onStart. Então vamos sobrescrever aqui o onStart. Então com isso aqui nós já estamos monitorando todas as funções principais da nossa Activity de origem. Aí você poderia me perguntar, professor, mas por que eu preciso saber destes métodos, né? onDestroy, onStop, onStart? Principalmente porque a gente vai ter momentos durante a programação que você vai precisar, às vezes, manter o estado de uma Activity, você vai precisar salvar os dados de uma Activity quando ela vai para segundo plano. Então existem vários momentos que pode ser necessário a utilização de todos esses métodos. E esse mesmo comando que eu fiz aqui de log, eu vou replicar agora
para a minha outra activity, que é a activity de destino. Então, voltei aqui, activity de destino, vou colocar aqui, ó, estes logs também, só que ao invés de ser a de origem, eu vou substituir pela de destino aqui, para a gente poder monitorar os métodos que estão sendo invocados dela também. Tudo isso que a gente coloca como log, ele é controlado pelo logcat. Então, é o logcat aqui quem vai me dizer o que ele vai apresentar. E eu tenho aqui filtros, ó, verbose, debug, info, warm. No meu caso, eu utilizei i, logo é info. Eu só vou querer acompanhar tudo que é info. E eu utilizei esta tag activity para eu poder filtrar aqui tudo que vier no console agora, eu quero que venha de activity. Então, ele vai começando a fazer para mim aqui o quê? Ele vai começar a fazer para mim uma filtragem para mostrar para mim somente da minha aplicação exemplo Nav, tudo que for log de info que tenha a tag activity. Então, eu vou executar isso aqui no emulador para a gente começar a ver, então, o resultado. Então, aqui está. Ele acabou de criar a activity para mim. Então, ele passou pelo onCreate da origem e onStart da minha activity de origem. Se eu clicar para a próxima, ele não vai encerrar essa activity. Então, vou clicar no próximo e ver o que ele faz. Olha, ele chamou na origem, na destino, o onCreate e onStart. E na de origem, somente o onStop. O que significa que ele não finalizou ainda a activity de origem. Quando eu der o back, ele vai destruir, ou seja, ele vai chamar onDestroy da destino activity, então back, olha lá, e chamou de volta, né? Primeiro ele chamou o onStart da origem activity e deu onStop na destino e onDestroy. Agora sim. Agora ele encerrou integralmente a activity de destino. Quando eu pressionar back novamente, ele executa, aí ele chama onDestroy, onStop e onDestroy na activity de origem. Então isso aqui mostra o funcionamento do ciclo de vida das activities. Então sempre quando for necessário fazer algum tipo de programação adicional, dá para recorrer a estes métodos que compõem uma activity. Em alguns momentos, quando desenvolvendo aplicativos, nem sempre a gente quer fazer navegação entre activities. E isso pode ser uma necessidade, dependendo do tipo do app que você está desenvolvendo, que não ocorra uma navegação de uma activity para outra. Tá? E isso é perfeitamente possível que você tenha uma única activity para um aplicativo inteiro. E aí, neste caso, você provavelmente vai utilizar como mecanismo para navegação ou para alteração dessa visualização de tela o Fragment. Então, o Fragment te permite ter um sistema de navegação entre telas que não necessariamente altere a activity. Eu vou mostrar alguns exemplos, alguns conceitos aqui de como foi concebido a ideia de Fragment. E, naturalmente, assim, eu coloquei a URL aí do site oficial, onde pode-se observar detalhes de como lidar com os fragments, tá ok? Então, quando olhando aqui, vejam vocês que a gente pode ter um app que, em uma determinada activity, ele está apresentando o fragmento A, ora ele navega e vai para o fragmento B, ora ele navega e vai para o fragmento C. Esta navegação, naturalmente, pode ser inversa. Você pode dar o back também e voltar para o fragmento B e voltar para o fragmento A. Então, esta é uma das características da navegação com fragmentos. Agora, a grande percepção e a visualização de como funciona um fragmento e como ele é útil é principalmente quando está se desenvolvendo um app. Pensa vocês que deve rodar basicamente em um tablet e num smartphone. Então, a gente pode fazer uma única activity
que tem uma fragment que é para mostrar uma lista de itens e uma outra que é para mostrar os detalhes, a detail fragment. E no tablet ela é apresentada numa única vez na mesma tela. Por quê? Porque a tela do tablet é maior. Então a gente tem uma única activity que mostra dois fragmentos de uma activity de tela neste tablet. Este mesmo app, quando rodando já no smartphone, ele vai pegar e mostrar o fragment list, ou a lista, né, numa tela, e quando o usuário pressionar algum botão, fizer alguma interação, ele vai para a segunda tela, que é aí a tela de fragmento. Então, a navegação, ele precisa da navegação para conseguir sair de um fragmento para o outro, tá ok? E isto você pode observar facilmente quando utilizando, por exemplo, o Master Detail para tablet, que é um exemplo que já vem lá com o Android Studio. Então, quando a gente cria este Master Detail, a gente já vai ter esse exemplo. E ele rodando no formato de tablet e ele rodando no formato de smartphone. Então, a gente já vai dar uma olhada nesse exemplo para a gente poder ter uma ideia. E informação importante, um fragmento segue a mesma lógica, né? Ele tem praticamente todos os métodos de ciclo de vida que tem uma activity. E ele acrescenta mais alguns, né? Se o fragmento está ativo, se o fragmento foi destruído, então ele tem algumas coisas adicionais aqui, que em um momento ou outro, dependendo da necessidade que se tenha, é possível utilizar estes métodos também para fazer algum tipo de operação. E a utilização do fragmento, existe a abordagem mais tradicional, que é a que nós vamos aprender nesse momento, que utiliza o gerenciador, né, esse fragmento manager, um gerenciador de fragmento que te permite fazer as interações entre um fragmento e outro. Mas basicamente existe uma classe, tá, que você utiliza, que carrega o layout deste fragmento, né? Então você pode diagramar, ou seja, montar o layout do fragmento como se você estivesse montando de uma activity comum, e depois você faz um processo de substituição de um fragmento por outro. Você utiliza aqui, por exemplo, o exemplo fragment está sendo colocado numa área da tela que é chamado fragment container. Então ele pega uma parte da tela para poder então fazer a substituição do fragmento naquela tela, tá ok? Então esta é uma forma de utilização. Mais detalhes naturalmente ali na URL do guia oficial do fragmento. E a gente pode ter também uma navegação, e aí começa a ficar interessante o uso de componentes adicionais de navegação que te permite então interagir entre um fragmento e outro. Então aqui eu poderia utilizar o tabs, por exemplo. Quando eu estou no tab 1, eu mostro um fragmento. Quando eu estou no tab 2, eu mostro um outro fragmento. E quando eu estou no tab 3, eu mostro outro fragmento. Tá? E aí, claro, à medida que esse tab é pressionado, eu tenho que verificar aqui quais são os fragmentos que eu tenho e pedir para que se utilize aquele fragmento ou outro no local. Então eu vou fazer um exemplo básico aqui de navegação de fragmentos. E primeiro eu vou mostrar aquele que é o Master Detail, e depois eu vou fazer esse exemplo aqui para a gente poder ter uma ideia de como funciona essa navegação. Mas lembrando, as melhores informações sobre isso estão aqui nos sites que eu estou indicando abaixo. Então recomendo e sugiro que sempre faça-se uma visitação para estes sites também para poder acrescentar informações. Eu estou aqui no Android Studio com um dos aplicativos criados, e ele foi criado daquele modelo Master Detail que o próprio Android Studio oferece. Então eu tenho uma activity toda diferente aqui. E essa activity, veja que ele gera vários XMLs aqui para mim.
estes XMLs vão ter as formatações que vão servir para cada um dos fragmentos, né? E a parte interessante é observar o comportamento deste fragmento, dessa tela, quando trabalhando em dispositivos diferentes. Então, por exemplo, eu estou com o pixel selecionado e ele mostra desta forma para mim. Quando eu altero isso aqui para um tablet, ó, veja que ele coloca isso aqui numa lateral e reserva uma outra área, que é onde vai aparecer o detalhe de cada item desse que eu selecionar. Então, eu vou mandar rodar aqui, eu tenho dois emuladores. Eu tenho o Pixel e eu tenho o Nexus 10. Eu vou primeiro mandar rodar no Pixel para a gente ver como que ele fica no emulador em um smartphone. Depois eu vou mandar rodar também no tablet. Então aqui ele carregou o exemplo Master Detail. Veja que ele cria uma lista para mim de itens, que tem um scroll natural. E quando eu clico num dos itens, vou clicar aqui no item 5, ó, cliquei, veja que ele foi para uma segunda tela, que é o detalhe do item 5. Então, esse é o modelo de navegação quando utilizando fragmento em um smartphone, tá ok? E agora, nós vamos ver este mesmo exemplo rodando no tablet. Aqui eu tenho também o mesmo exemplo Master Detail rodando num tablet Nexus 10. Então ele é bem maior, então a lista de itens fica numa lateral e naturalmente quando eu clico no item, ó, ele mostra os detalhes do item já na mesma tela no tablet. Por quê? Porque ele utiliza um fragmento para montar a listagem e um outro fragmento para exibir os detalhes do item. Então esta é uma das aplicações mais importantes da utilização de fragmentos aí na aplicação. Agora vamos para o exemplo de utilização de um tablet, de uma tabulação, né, para a gente poder fazer a navegação de um fragmento para o outro. Então, para o exemplo de navegação de fragmentos, eu tenho aqui um aplicativo só com a Main Activity, com uma única tela, e um arquivo de layout aqui para eu poder compor em cima desse layout as minhas telas. Mas antes de eu começar qualquer processo aqui de diagramação ou de montagem do meu layout, eu vou construir os fragmentos que eu preciso para poder fazer essa interação com o meu layout. E o primeiro deles é, naturalmente, incluir os fragmentos. Então eu vou vir aqui em New, Fragment, e aí eu vou escolher aqui, eu vou usar como base esse Fragment Blank, que é um fragmento padrão aí. Usei ele como base e vou colocar o título desse aqui como primeiro fragmento. Ele vai gerar um layout para mim também, e isso ele vai gerar no main. Gerei aqui, vamos lá, veja que ele já gerou o fragmento e gerou aqui também uma classe no Kotlin para eu poder trabalhar com esse fragmento. Vou criar um segundo fragmento, new, fragment blank, e vou chamar de segundo fragmento. Finish. Vou trabalhar com 3 para a gente montar uma tabulação lá, um tab que tenha a opção para 3 fragmentos. E aqui mais um fragmento, que é o terceiro fragmento. Finish. Ok, aí está. Nós vamos fazer uma alteração em cada um desses fragmentos aqui, para ele ficar caracterizado, né? Então, veja que agora eu posso mexer no layout de cada um dos fragmentos, fazendo alteração individual deles aqui, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro fragmento, eu vou tirar o texto dele aqui, vou chamar de primeiro, vou colocar uma letra bem grande aqui, bold centralizado. Então, esse é o primeiro fragmento. E eu vou alterar o background dele aqui, a cor de fundo dele. Vamos colocar aqui no background uma cor, um amarelo aqui, tá? Então, já tenho aqui a primeira formatação do primeiro fragmento.
Agora vamos fazer do segundo, a mesma coisa. Vamos alterar o texto dele para segundo. Vamos colocar bold, centralizado e uma letra grande aqui também, segundo. E vamos alterar o background dele. Vamos pegar aqui o background para uma cor verde. Então, esse aqui é uma outra cor. Salvei. E aí, vamos para o terceiro fragmento, fazer a mesma alteração. Terceiro. Aqui, grande, bold, centralizado e um background para ele. Um background na cor azul. Bom, o que eu quero que você perceba com essas mudanças que eu fiz? Que, na verdade, quando você vai diagramar ou montar o layout de um fragmento, você mexe no XML do fragmento propriamente dito. Então, é isso que você altera. Faz toda a formatação, monta lá, se for uma tela de cadastro, monta o cadastro, se for uma listagem, faz uma listagem e você vai alterar o fragmento. Óbvio que aqui na Activity Main, você só vai poder visualizar para efeito de montagem um dos fragmentos. E é só para efeito de visual aqui, mas para você poder diagramar mesmo, você tem que diagramar no XML, montar no XML do fragmento, tá certo? Então, agora que eu já tenho toda a minha configuração dos XMLs prontos, eu vou começar aqui a montagem da minha tela principal, da main, né? E para isso, nós vamos utilizar aqui, nas opções que a gente tem, nós vamos usar aqui um Tab Layout. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos usar, deixa eu ver primeiro como é que está a minha estrutura. Veja que eu estou aqui com o Linear Layout. Então, eu vou pegar dos itens que eu quero colocar aqui, eu vou colocar um Tab Layout no topo dele. Então, peguei, arrastei e coloquei ali. Veja que ele precisa fazer um adicional aqui, colocar algumas operações a mais do Material para esse app. Então, eu vou dar um OK. Ele vai fazer todo o processamento e fazer a inclusão, né? Gerar toda essa montagem para mim. Deixei ele renderizar, montou, ali está. Então ele já montou para mim essa tabulação. Óbvio que ele, como ele foi colocado no Linear Layout, veja que ele já colocou tanto o width quanto o height em Match Parent. E eu não quero Match Parent, eu quero o Wrap Content na altura, para ele ficar lá no topo da minha aba. E eu vou mexer nessa configuração aqui dos Tab Itens, para em cada um deles eu colocar a propriedade que eu quero. Então no Tab Item 1, eu vou colocar aqui o primeiro fragmento. Então eu já vou digitar aqui primeiro. Aqui no outro Tab Item eu quero o segundo. Então eu vou colocar aqui também o segundo. E aqui neste outro item, o terceiro. Então, eu tenho aí os três, uma tab para gerenciar os 3 fragmentos que eu terei nesta aplicação. E esta área que restou é a área justamente onde eu vou colocar os meus fragmentos. E para isso, eu tenho aqui, junto com os containers, eu tenho uma tagzinha chamada Fragment aqui, que é a que eu vou arrastar e soltar aqui dentro da minha aplicação. E aí ele já pergunta qual que eu quero que seja um fragmento de base aqui, e eu vou colocar o primeiro fragmento como base. Dei um OK. Veja que ele já jogou para mim, então, essa tagzinha do fragmento. Eu vou colocar que eu quero ele Match Parent na altura também, para ele ocupar toda a área restante da minha tela. E observem que ele está com uma exclamação aqui, ó, que ele está dizendo que tem um erro. Esse erro aqui, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, você já fez toda a configuração necessária, mas aqui nesse visualizador eu não sei como apresentar aqui para você esse fragmento. Então eu preciso importar aqui alguns recursos. Aí quando eu clico aqui, ele já prepara para a minha tela, resolve aquilo lá,
E aí ele mostra o primeiro fragmento para mim nesta main activity. Lembrando que aqui é só uma configuração visual para o primeiro, eu não consigo colocar o segundo e o terceiro aqui, mas para eu poder ter ideia de como ficou a minha activity principal com essa estrutura. Quando eu olho para o código, veja como que ficou então. Então ficou aqui um tab layout, que tem o tab primeiro, tem o tab segundo, tem o tab terceiro e um fragmento, que é onde eu vou fazer toda a manipulação deste componente meu, tá certo? Então o que eu vou fazer agora é programar o meu tab layout lá no Kotlin, para que a hora que ele for pressionado, ele carregue determinados fragmentos neste fragmento aqui. Então ele está com o primeiro, mas eu vou querer que ele alterne para os demais. E para fazer isso, eu vou adicionar aqui no Tab Layout um ID. Então sempre quando a gente vai manipular na programação, o ideal é que a gente tenha aqui um ID, e eu vou chamar esse ID de Tab Layout, que é justamente o que vai ser utilizado aí para eu poder manipular lá na minha programação esses fragmentos. Bom, agora voltando então para a programação, vamos dar uma olhadinha aqui na main activity, que é onde vamos começar o processo de programação e é onde vamos começar a utilizar este nosso fazer essa navegação de fragmentos. Então, quem vai ser responsável por cuidar disso vai ser o Tab Layout. Ó. Vejam vocês que o Tab Layout é justamente ali o componente visual que me permite clicar e fazer a navegação entre um fragmento e outro. E no Tab Layout eu vou sobrescrever este método que é Add on Tab Select Listener. Então este método é o método que me interessa agora fazer as alterações. E ele vai ficar desta forma aqui. Nós vamos declarar aqui que ele vai ter um object, tá? Esse object é do tipo table layout, tab layout, tá? E a gente vai fazer a programação no onTab select listener. Então nós estamos criando aqui uma programação, né, que vai fazer a sobrescrita deste método. Observem que ele está dando um erro aqui para a gente. Ó. Por quê? Porque eu disse que eu vou implementar esse onTab select list, mas eu não implementei os métodos. E aí ele diz para mim quais são os métodos que eu quero implementar aqui. Aí eu vou colocar aqui implemente os métodos que estão ali marcados, dou um OK. E aí, veja que ele já gera para mim o primeiro, o segundo e o terceiro método que eu teria que implementar. Então eu preciso colocar os três. Ainda que eu não utilize os três métodos, mas eu preciso deixar os três marcados. Estes aqui que eu não vou implementar, vou tirar esse to-do, eu não vou nem mexer neles. Em outro momento eu posso vir a utilizá-los. E o que eu irei programar é este aqui, que é o momento em que o usuário clicar e selecionar uma das tabs lá do aplicativo. E aí, para fazer essa manipulação da tab, nós vamos fazer assim. Aqui no Kotlin, nós vamos utilizar essa expressão when tab position. Quando a posição da tab for alterada, eu vou fazer alguma coisa, tá? E aqui, como esse tab pode ser um objeto nulo, a gente tem que acrescentar essa interrogação aqui no Kotlin para que ele aceite normalmente a programação. Então a gente já está aqui com praticamente tudo preparado para iniciar a navegação de uma tab para outra e naturalmente carregar o fragmento. Então a programação agora começa assim, pessoal. Se
a tab selecionada for a 0, eu vou usar o Support Manager, Support Fragment Manager, para começar a transação que vai substituir o fragmento na primeiro tab, tá? E aí a gente vai fazer aqui o replace. Esse replace eu vou dizer qual fragmento, né? Qual é o ID que eu vou substituir. Esse caso é o ID fragment, que está lá na activity principal. Então esse ID fragment é resultado deste ID que está aqui, ó. Então é esse que eu estou utilizando lá. E aí eu digo o que eu quero colocar naquele lugar. No meu caso, eu quero colocar o primeiro fragmento, tá? Então eu estou instanciando o primeiro fragmento e colocando no local. Para terminar essa operação, eu faço um commit e a partir desse momento, quando a tab 0 for selecionada, eu consigo colocar o primeiro fragmento na posição 0 lá no meu fragmento. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Se a posição for 1, então em vez de ser o primeiro fragmento, eu vou colocar o segundo fragmento. E se a posição for 2, tá? Se a posição for 2, aí eu vou colocar o terceiro fragmento. Então, isso aqui basicamente é toda a lógica que eu preciso para eu poder interagir com os meus fragmentos neste meu app fazendo a navegação de fragmentos. Então eu vou rodar no emulador e vamos ver o resultado. Aqui está. Então ele carregou para mim o meu exemplo de navegação em fragmentos. Naturalmente ele trouxe o primeiro como elemento principal aí carregado. E aí, se eu quiser navegar para o segundo fragmento, eu posso clicar aqui em segundo, ele alterna para o segundo, terceiro, naturalmente ele vai para o terceiro, e vice-versa. Então aí a gente encerra com essa explicação a possibilidade de utilizar navegação entre fragmentos. Naturalmente, eu espero que isso aqui seja útil para que vocês agora possam pensar aí como é que vocês vão idealizar a navegação das telas ou dos fragmentos para vocês na aplicação que vocês estão fazendo de exemplo aí na atividade disciplinar.